Artigo 5 da Constituição Federal. Inciso 6. É inviolável a liberdade de consciência e de crença, sendo assegurado o livre exercício dos cultos religiosos e garantida, na forma da lei, a proteção aos locais de culto e às suas liturgias. Inciso 8. Ninguém será privado de direitos por motivo de crença religiosa ou de convicção filosófica ou política, salvo se as invocar para eximir-se de obrigação legal a todos imposta e recusar-se a cumprir prestação alternativa fixada em lei. Olá, queridos ouvintes. Eu sou a Eli Aranda e este é o programa Verdade Verdadeira. Eu quero agradecer a sua audiência e de onde você estiver, da sua casa, do seu trabalho ou do seu veículo, quem sabe. Nós iremos agora ouvir uma mensagem de fé com o evangelista pensador e logo após daremos prosseguimento à nossa programação. E aí, a paz do Senhor Deus para todos que estão me ouvindo. Um salve a todo o povo de Deus. Vamos estar entendendo um versículo hoje, vamos estudar, né, juntos, né? Um versículo muito interessante, tremendo, poderoso. Todo versículo da Bíblia é poderoso, né? Mas é pouco entendido. Esse é o problema da humanidade. Na verdade, em todos os aspectos, né? Em toda a ciência, até humana, em tudo. As pessoas, até quando lê um livro, né? Às vezes o cara lê um livro e ele não consegue identificar. A maioria das pessoas que lê os livros não consegue identificar o que o escritor está colocando. Porque ele tem uma verdade dentro dele, né? Ele interpreta com a verdade que há dentro dele. Por isso que nós devemos desfazer das verdades, às vezes, dentro de nós e tentar entender, compreender o que o autor quer dizer no texto, no livro que está lendo, seja qual for o livro. Absorver a ideia, né, do livro. Absorver a ideia do livro, né? Eu recordo aquele filme, de um filme, certa vez, né? O camarada assistiu o filme e no final ele era cego no filme inteiro. E a maioria das pessoas que eu conversei não entendeu que o cara era cego do começo ao fim da história do filme, né? O livro de Eli, né? Conhecido o livro de Eli lá. Então as pessoas pensam que ele enxergava. Ele era cego, pô. Mas as pessoas não entendem, né? Às vezes assistiu o filme e não entendeu que o cara era cego. Os que eu conversei, não sei o resto das pessoas, não sei se você está me ouvindo aí, entendeu? Mas a ideia é a mesma. Às vezes você lê o versículo da Bíblia, lê a Bíblia diariamente, às vezes não entende, porque você tenta com a tua verdade entender ela. Por isso que muitas vezes até nós criticamos Deus. Pensa o homem criticar Deus, o ser humano critica Deus. O ser humano vai lá e critica a mentalidade de Deus, o pensamento de Deus, que é contrário a alguma coisa que ele faz, que ele vive, por que que isso é errado, não sei o quê, e critica, né? Primeiro você tem que entender o porquê é errado. Aos olhos de Deus, tem que ouvir Deus. Como Deus, tentar entender o porquê que aquilo que ele diz que é errado. Não criticar porque ele não gosta. Você abraça a tua ideia e vai criticando. Então, é isso que devemos fazer com a Bíblia. Mas hoje, vamos lá. Efésios 2, verso 6. Deus nos ressuscitou com Cristo e com ele nos fez assentar nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Eita Deus, aleluia. É o cristão, os problemas maiores do cristão diariamente. O cristão falso é aquele que tudo que acontece na vida dele, ele fala que é vontade de Deus. Na verdade, ele não tem senso de responsabilidade. Ele até tem dúvida se realmente é Deus que quer. Mas ele abraça a ideia de uma fé errada, né? Que tudo que acontece é plano de Deus na vida dele. Não. Se você mudar o pensamento, somente de acordo com Romanos 12, você vai entrar no plano de Deus. Se você não mudar o pensamento, você não entra no plano dele. É algo que nós devemos
parar um pouco e pensar. Não é bem assim como as pessoas pensam, né? Tudo está acontecendo da vontade de Deus na minha vida. Não. Só se você estiver dentro do plano dele. Aí é a vontade dele, senão não. Amém? Mas vamos entender algo. Os maiores problemas que o cristão tem é não entender a sua identidade em Cristo Jesus, o que ele é em Cristo Jesus. Ele sofre muito, o cristão hoje, mas sofre demais. E às vezes não entende. Sofre psicologicamente. Vai até psiquiatra, psicólogo, não que é errado ir. Deve até ir se precisar. Está lá para isso. Mas, se você tiver uma mente pura, você não vai precisar, uma mente curada, sadia, você não vai precisar do psiquiatra, psicólogo. Mas muitos dos crentes têm a mente doente às vezes. Como? Que sentido? Na fé. Na fé. Eles passam problemas, dificuldade por causa da fé errada. E esse versículo fala muito sobre isso. Porque ele cura a pessoa. É um remédio para o cristão. É um comprimido, um remédio para o cristão, para a alma. Porque a nossa maior guerra que temos é na nossa mente, é o nosso psique, é dentro de nós. É uma guerra psicológica. O diabo às vezes vence o cristão na guerra psicológica. Porque ele dá para o cristão uma ideia, ele mostra algo para o cristão vê, e aquilo que você vê gera sentimento. Aquilo que você vê gera uma reação, uma ação gera uma reação. E a Bíblia diz que se uma ação criada pelo diabo gerar uma reação em você, você tem que ter o quê? Uma reação contrária àquilo que está vendo, ouvindo sobre você, o que está acontecendo. Tem que ter uma ação, a tua reação tem que ser de acordo com a palavra de Deus, e não de acordo com aquilo que está acontecendo no teu mundo. Não de acordo com aquilo que o diabo está criando para você. É fácil, então, muitos cristãos abraçar que tudo aquilo que o diabo cria é vontade de Deus. E aí acaba entrando no plano do diabo, não no plano de Deus. Você acha que Deus vai querer que você caia no pecado? Não vai, meu. Mas o cara cai, é Deus que quis. Você acha que Deus. É bonita essa fé, mas é errado. É linda essa fé, que tudo que acontece é a vontade de Deus. É lindo. Mas com o tempo, aqui no Evangelista Pensador, nós vamos estar mostrando dentro da Bíblia a ideia de Deus, a teologia de Deus, né? A ideia de Deus, a mentalidade dele, o plano dele, a mente dele acerca do governo moral dele e acerca de tudo isso daí. Com o tempo você vai aprendendo. Vamos lá, vamos entender. Diz que nós estamos assentados nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Dentro do contexto, está dizendo que Satanás atua na mente da vida das pessoas. Então, nós estamos assentados. O que quer dizer assentado? Aqui, realmente está falando, nós estamos numa linguagem figurada e literal ao mesmo tempo. Porque está falando que você está sentado junto com Cristo. Assentado, você senta para você ver na cadeira. Você não vai fazer esforço. Ele está colocando a mesma coisa quando você é rei aqui. Você é rei, o rei sentava no trono e no trono ele governava então. Não há esforço, começa aí, é a fé. Ele está falando primeiramente, o versículo anterior está falando sobre a fé. É a fé no que Cristo fez. É tudo aqui pelo que Cristo fez, gente. Não é um pensamento positivo apenas. É a fé em Cristo. O pensamento positivo ele funciona se ele estiver em Cristo. Cristo pensa positivamente. Mas o pensamento de Cristo está em Deus, Pai. E o nosso pensamento tem que estar em Cristo, o que Cristo fez por nós. Então, o que está dizendo que nós estamos assentados? Se assenta na cadeira. Levanta tuas pernas. Está sentado. Começa aí. No trono com Cristo. E uma linguagem figurada. E qual que é literal aí? Realmente você exerce essa mesma autoridade diante do mundo espiritual. Diante do universo, você tem um poder sobrenatural, só que você não sabe. Você não sabe. Quando eu tinha 13 anos, a minha natureza, muito forte, a natureza humana, né? Eu nasci com força humana, né? Bem forte mesmo. Eu era magrinho, raquítico, mas eu não sabia. Quando eu descobri minha força, eu parei de sofrer, parei de apanhar. Eu apanhava muito. Mas quando eu descobri minha força, acabou. Nunca mais apanhei. Eu me lembro que uma pessoa ele era robusto, grande, gordo, forte, ele derrubava todo mundo, pregava na mão, torcia a mão das pessoas, derrubava no chão todo mundo, batia nos caras no colégio. E um dia, eu jogando futebol, a gente discutiu. Eu tinha entre 14 anos mais ou menos, jogando futebol, 13, 14 anos. A gente discutiu lá. E ele veio para cima de mim, eu coloquei a mão na frente, ele pegou minhas duas mãos e torceu, me derrubou. Quando foi me derrubar assim, torceu, sabe? Cruza os dedos um no outro. Ele cruzou mesmo, não sei como que ele pegou minhas mãos cruzadas. E dobrou, muito forte ele, gordo.
Rapaz, foi uma reação. Eu peguei e consegui dobrar ele e derrubar ele, apenas esmagando praticamente os dedos dele. E aí eu descobri, então, naquele dia que eu era forte. Pra caramba, eu não sabia. Mas nunca mais apanhei. Vivia sendo humilhado, eu era pequenininho, mas tinha uma força tremenda. Da mesma forma, o cristão ele sofre, às vezes o adversário vem contra ele, o problema vem, dificuldade financeira, familiar, levanta contra ele, e ele se prostra, ele não reage, ele acha que é vontade de Deus, e quando ele não acha, ele clama a Deus, pede a Deus, mas Deus está falando, faça alguma coisa a você, faça alguma coisa a você. Eu me lembro certa vez que numa situação, eu estava, quando eu era missionário, muito tempo atrás, né? Eu estava numa situação, fui numa vila militar, e essa vila militar, as pessoas vinham orar, orando, pedindo para Deus para a pessoa ser curada de um problema lá, de loucura, coisa parecida. Aí eu disse assim, eu queria ir aí orar. Aí eu falei para o marido da mulher, não é pedir para Deus fazer, porque Deus nos deu autoridade e poder para fazermos. Então, se Deus nos deu autoridade, a gente não tem que ficar pedindo para algo que Deus já fez, que nos deu. Então, peguei, expulsei o espírito da pessoa maligna, acabou o problema. E da mesma forma, muitas pessoas, a gente teve experiência na época, pessoas que eram loucas mesmo, viviam no hospitais, esses sanatórios da vida aí, problema psicológico, psiquiátrico, nós oramos, acabou uma simples oração. Então, porque Deus nos deu autoridade. Os espíritos que estão atuando, quando é espiritual, os espíritos malignos, eles não têm poder, eles não podem contra o cristão. Só que o mundo, o que acontece no mundo, os problemas são criados, a maioria deles, ou por nós criamos eles, com nossa atitude, são criados pelo homem, ou são mais influenciados sempre por forças espirituais. E quando nós repreendemos eles, ou quando nós mudamos somente nossa atitude de fé, eles não têm mais como nos tocar. Pode levantar o problema, mas as nossas palavras, as nossas orações vão destruir tudo em Cristo Jesus. E tudo aquilo vai cair por terra, porque nós sabemos quem somos a partir de então. Quando o cristão sabe quem ele é, ele para de sofrer, ele para de ficar prostrado, ele descobre a força que ele tem em Cristo Jesus. E é isso que eu quero te convencer aqui, te mostrar que o Espírito Santo, na verdade, te convença, né? Quero só te mostrar aí que o Espírito Santo te convença a entender que nós estamos assentados nas regiões celestiais, quer dizer, em Cristo Jesus. Quando ele fala regiões celestiais, nós estamos acima de todo o principado, toda a força espiritual da maldade. Cristo nos colocou. Linguagem figurada é quando é literal sentado, mas é linguagem literal dizendo a autoridade que temos. Que temos. Você pega uma procuração de uma pessoa, o nome da pessoa, aí você representa aquela pessoa num certo para vender uma casa, você pode representar ela para entrar no banco, você faz um tipo de procuração para administrar o dinheiro, administrar o trabalho, administrar a própria vida dele. Você pode pegar uma procuração do indivíduo. Você representa ele. Deus nos deu, em Cristo Jesus, uma procuração que nós representamos Cristo aqui na terra. Nós somos filhos de Deus. Uma linguagem figurada, a literal, que nós temos o poder dentro de nós de vencer essas situações. E às vezes as pessoas não sabem disso. As pessoas, às vezes, não entendem isso. Por isso que eu gosto de falar, vamos pensar, vamos nos tornar pensadores. Porque pensar sobre o que a Bíblia diz que somos. Qual que é a tua posição? Qual que é a tua ação diante da circunstância? Né? Como a Bíblia fala assim, as portas do inferno não vai prevalecer contra a igreja. Aí a ideia as pessoas quando lê esse texto, elas se imaginam, né? Elas se imaginam que o inferno está batendo contra ela, ela está numa casa acuada, cheia de medo. Não é, gente. A ideia no termo, até no português, o próprio termo grego, está dizendo que o inferno ele está acuado e nós estamos batendo contra ele. Está entendendo? Nós estamos. É essa a ideia. Então você tem que mudar o teu pensamento. Os espíritos sabem. Eles sabem como que você está, se você realmente crê ou não. Porque se você crê, o poder de Cristo é liberado. Ele sabe de tudo isso, por isso que ele, psicologicamente, ele tenta te oprimir o tempo todo. Ele te oprimir. Até quando você peca e erra, ele fala, dentro de você não tem jeito, não vai para frente, nunca vai mudar a tua vida. Você não tem que ouvir voz de capeta, você tem Cristo Jesus, você tem que ouvir a voz dele, ouvir a palavra, as promessas de Deus, o que você é em Cristo.
É isso que importa. E é isso essa atitude que você tem que ter em Cristo. Então, se você pecou, você tem que pedir perdão para Deus, não tem que ficar ouvindo a acusação, a voz do inimigo, não. E acreditar que ele te perdoa. Se você pecar 70 vezes ao dia, vezes 7, tá entendendo? Se pedir perdão, ele te perdoa. É, porque essa é a linguagem moral de Deus. Ele te perdoa se você pedir perdão. Ele entende a tua fraqueza. Mas aqui, você tem que entender a tua posição. Mesmo você pecando, estando seguindo a Cristo, você errando, você pede perdão para ele. Você é purificado de todo pecado. Mesmo você sendo um cristão que tem a fraqueza, você está assentado nas regiões celestiais com Cristo. Essa é a tua posição espiritual diante do mundo espiritual. A posição que Deus te colocou. Quando você aceitou Jesus Cristo, você tem esse poder. O problema é que nós não sabemos o que temos. A própria Bíblia nos mostra isso. Nós não sabemos. Por isso, o apóstolo Pedro fala que foi dadas grandiosas promessas de Deus para que você se torne participante da natureza de Deus, para que você entre nela. Quando você aceita o que você é em Cristo Jesus, quando você aceita o que Cristo fez por você, quando você aceita que Cristo morreu, ressuscitou por você para te salvar, e Ele te deu poder, autoridade, Ele te deu sobrenatural, uma vida sobrenatural. O cristão hoje não tem vida sobrenatural na sua vida financeira, ele não tem sobrenatural na sua saúde, ele não tem sobrenatural diante de muitas circunstâncias. Por quê? Porque ele não aceita a identidade que ele tem em Cristo Jesus. Em Cristo Jesus, você pode o quê? Fazer grandes milagres. Em Cristo Jesus, pode fazer milagres tremendos, como ele fez. Em Cristo Jesus, você pode vencer os problemas que se levantam contra você. Você pode vencer as doenças, as dificuldades da vida. Em Cristo Jesus. Você só tem que abrir a tua mente para aceitar o que você é em Cristo Jesus. Então, hoje, nós aprendemos o quê? Até agora? Que nós recebemos autoridade de Cristo. Estamos assentados com Ele, governando com Ele o planeta Terra. Essa é a verdade. Estamos governando juntamente com Ele o planeta Terra, a Terra, as pessoas. E temos poder sobre o mundo espiritual. E os problemas que acontecem por natureza humana, nós temos o poder sobrenatural de resolver. Os problemas que acontecem influenciados pelas trevas de saber, no mundo, nós temos o poder de acabar com aquilo. Os problemas levantados diretamente por espíritos malignos, nós temos poder sobre ele. Deus nos deu. Você só tem que aceitar isso. Aceite que Cristo te deu poder, autoridade. O que está te faltando, talvez, é pensar, ser um pensador, ser sábio. E que Deus também te dá. Fala, Deus, eu preciso de sabedoria. Eu não tenho. Me dê sabedoria. Me dê. Lembrando, se você estudar, ler lá 20 vezes 1 Coríntios 2, e depois 20 vezes Romanos 8, no período de uma semana, você lê os dois 20 vezes, você para um tempo, para que entre bem na tua mente. O quê? 1 Coríntios 2 fala sobre a sabedoria do Espírito. Era diferente. Nós temos uma mente que Cristo fez para a gente, para nós, o cristão, usar. Uma mente espiritual, para a gente ter acesso e usá-la para a nossa vida pessoal, para nós administrarmos todo o nosso ser. Não usar mais essa mente velha do homem, que nós nascemos com ela, mas usar uma nova mente. Uma nova mente. Aí você vai estar acessando a mente de Cristo. Você vai estar administrando a tua vida pessoal, familiar, financeira, seja o que for, com a mente de Cristo. Isso é importante. E claro, para isso você tem que passar diariamente um período de comunhão com Ele, estudando as Escrituras. Que seja 4 capítulos da Bíblia por dia, mas que você leia. Para você entender o que você é em Cristo. O que você é em Cristo. Para que ele fez isso? O propósito é demonstrar a sua glória, o seu poder para nós. Tá? O versículo seguinte, para demonstrar o seu poder, a sua glória. Para demonstrar para a humanidade, né? Como diz o poder dele, como diz Romanos 8, que a natureza geme, esperando que os filhos de Deus a salve. Aleluia! E as pessoas falam que aquilo é no futuro, não, é agora. É no tempo presente, é no tempo passado, foi escrito passado, e é no tempo presente, passado e futuro. Está entendendo? A natureza, a humanidade, até os animais sofrem, e os cristãos têm a solução, o poder de Cristo dentro deles. E como que é, né? Imagina lá,
Satanás batendo no cristão, surrando ele acuado, agachado no chão, quase implorando para o diabo parar de bater nele. Eu estou falando uma linguagem figurada. O capeta batendo nele lá, pá, surrando ele com o chicote. E ele achando, implorando até Deus, Deus me ajude, e Deus falando do céu, ei, você tem mais força que ele. Esse chicote não tem poder sobre você. Se você aceitar, crer em mim, esse chicote aí não vai doer mais em você. Vai ser como se você fosse de aço. Não vai tocar, não vai fazer nada em você. E você pode dar um tapa nesse capeta e mandar longe em meu nome. É mais ou menos assim. Então, eu me lembro de assistindo uma reportagem, o cara era campeão de luta, aquelas greco-romana. E ele lutava com as regras e tudo, grande, forte. E ele estava indo embora, então, com um serial killer está matando a região, serial killer está matando pessoas. Ele estava no meio dos trilhos andando com a namorada. E o cara chega na frente deles e tira, então, um machado de fenda. E o cara que era campeão de luta, campeão, ele era campeão de luta, mas seguia regras, ele tinha medo, ficou com medo. Ele não sabe, nunca lutou, nunca enfrentou uma situação daquela. Ele lutava quando o juiz falava. Então ele nunca sabia, ele não sabia, ele não era uma pessoa malvada, é uma pessoa boa. Mas ele tinha poder de subjugar aquele cara e matar o cara até. E o cara falou para ele, amarra a mão aí, ó. Deu uma cordinha para ele se amarrar. E ele mesmo se amarrou. A mulher, a namorada amarrou ele, aliás, a mão dele. E mandou ele ficar de joelho, ele ficou de joelho. O cara com uma chave de fenda, com 1,65 m, nem 1,70 m tinha. Mais baixo do que eu. Você imagina só, um baita de um cara quase 2 metros de altura. Ficou com medo do quê? Porque ele nunca tinha enfrentado, ele não sabia o poder que ele tinha. Ele não sabia. E o cara veio e matou ele. Ele matou, ele pegou uma barra, não sei, de ferro, de pau e esmagou a cabeça dele, deixou ele se afogar em sangue. O sangue dele mesmo, na frente da namorada. E ele também esfaqueou a namorada, bateu, a namorada sobreviveu, ela contou a história depois. O cara foi pego, graças a Deus, né? Depois de alguns dias. Mas essa história ficou na minha mente. E eu falei, assim é o cristão. O diabo vem, mata, destrói toda a família dele às vezes, destrói todo o lar dele, destrói toda a sua vida financeira, a sua empresa, a sua casa, acaba influenciando tudo, destruindo as finanças, destruindo tudo. E ele fica como se fosse uma prova de Deus na vida dele, ele achando, ou ele largado por Deus, acaba largando, desviando do evangelho, porque algum pregador pregou para ele que aquilo é a vontade de Deus, que é aquilo que era normal, aquelas lutas. E não deixou ele usar o poder que Cristo deu para ele. O que Deus deu para ele foi poder e autoridade. Ele tinha que usar aquele poder. Ele tinha que ter usado, repreender o mal, repreender o inimigo, bater contra as situações. Em nome de Jesus, eu não te aceito mal na minha vida. Em nome de Jesus Cristo, eu vou contra você. E bater contra, reagir. Porque Cristo nos deu poder e autoridade. Nós temos que nos tornar pensadores, pensadores da Bíblia, pensadores. Nós temos que nos tornar pensadores. Então eu convido você que está me ouvindo, a partir de hoje decida, eu vou ser um pensador em Cristo Jesus, eu vou pensar. Não vou aceitando qualquer coisa, qualquer mensagem, qualquer ideia. Eu vou pensar e vou buscar a maior ideia do mundo. Porque ideia nunca morre. Seja ela boa ou má, seja do diabo ou de Deus, ela nunca morre. Né? Quanto mais você pensar nas coisas ruins, mais elas te dominarão. Quanto mais você pensar nas coisas de Deus, mais elas vão dominar a tua vida. Mas pensar de maneira certa. Não se vítima... Como eu esqueci essa palavra? Não ser vítima de você mesmo. Onde Satanás pega você, ou o mundo pega. Quando digo que Satanás é o cosmos, seja o que for. A ideia, o universo, o mal, seja o que for, como você vê o mal. Não sei a tua fé, como que é a tua igreja, como que você está. Seja o poder maligno do universo, não importa. Mas lá vem a força negativa da maldade. Vem querer oprimir você. Não aceite. Bate contra. Vai contra. Se apegue às mensagens de Cristo. Leia, muitas das vezes, leia os evangelhos. E nesses evangelhos você medite. Leia todos os evangelhos várias vezes. Várias vezes.
E pense numa situação onde Cristo falou: eu não vou te curar, não vou te libertar, não vou te abençoar, eu não vou fazer isso porque eu não vou. Pense, nenhuma. Todas ele chegou com a solução. Todas ele chegou para ser a solução. Se não foi, é porque a pessoa não creu, mas todas ele chegou para ser a solução. Esse é o Evangelho de Cristo. Esse é o Novo Testamento. Sai do velho, entre no novo, mergulhe no novo, abrace o novo. Amém? Essa mensagem que eu deixo para você hoje, lembre-se, você está sentado, você tem autoridade de rei que Cristo Jesus te deu. Ele é o rei dos reis. Amém? Nós somos reis nessa terra. Ele é o nosso rei. E nós governamos, temos o poder de governar essa terra. Lembre-se, muitas vezes você tem que pedir para Deus, outras vezes você tem que falar contra o mal. Não se expulsa o mal pedindo para Deus expulsar. Você pede para Deus o poder e você expulsa o mal. Essa é a ideia do Evangelho. Amém? Um abraço a todos vocês e que Deus abençoe a todos vocês, pensadores, em nome de Jesus Cristo.